Traga em sua memória uma lembrança onde você entrou em ação e fez o que precisava ser feito para ter o sucesso. Um momento onde você saiu do processo de ficar: será que eu consigo? Será que eu posso? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E você foi lá e fez o que tinha que ter feito, e isso trouxe um resultado. Como é que você se sentiu em relação a isso? Enquanto você inconscientemente vai processando a soma de todas essas coisas que nós estamos trabalhando aí dentro, nós vamos falar um pouquinho dos fatores que interferem no estudo e na aprendizagem. Eu vou pedir que vocês olhem no nosso gráfico, onde você está vendo olhos, alguém botando a mão no ouvido e alguém tocando a própria pele, ou seja, a ênfase no que você vê, no que você ouve e no que você sente. E isso é importante na programação neurolinguística porque todos nós recebemos informação dos 5 sentidos. E todos nós temos sistemas visual, auditivo, auditivo digital, que é a comunicação do diálogo interno, onde você conversa com você mesmo, e as sensações. Todos nós usamos tudo isso. Então não tem alguém que seja visual, ou sinestésico, ou auditivo. Você é tudo. Só que existe uma tendência que nós nos especializemos em alguns desses sistemas mais do que outros. Geralmente você tem um ou dois mais fortes e os outros são inferiores. Isso é de uma importância muito grande para a educação, de uma maneira geral. Porque, na verdade, o nosso sistema ele ainda é muito visual. O nosso mundo é muito visual. Até porque, numa estatística que existe aí na programação neurolinguística, num levantamento, vamos dizer assim, não chega a ser exatamente uma estatística, cerca de 65% das pessoas são predominantemente visuais. O que significa isso? A pessoa continua tendo visual, auditivo, sinestésico dentro de si, mas o visual é aquela pessoa que tende a se sentar de forma ereta, e uma das primeiras pistas é que essa pessoa olha muito para cima, ela está sempre olhando para cima predominantemente. É a professora que diz assim: Joãozinho, para de olhar para o teto, porque a resposta não está no teto, mas para o Joãozinho está no teto, porque ele é predominantemente visual. Quando ele pensa, ele cria imagens, ele lembra de imagens, ele cria imagens. Então, para o Joãozinho, a resposta está no teto. É isso que muitos professores não entendem, né? E é crucial para a programação neurolinguística. Geralmente, o indivíduo predominantemente visual, ele tem a respiração curta e alta, e ele fala rápido, ele tende a falar mais rápido, faz caras e bocas, né? E essas pessoas aprendem melhor vendo. Então, se você se percebe olhando muito para cima, falando rápido, respirando rápido, tendo a postura meio esguia, né, você provavelmente vai gostar mais do estudo tradicional. Porque o estudo tradicional ele é visual. O que é o estudo tradicional? Sentar-se diante de uma mesa e ficar folheando livros 10 horas por dia. O visual gosta disso, ele faz isso bem, né? Ele adora isso, ele vai adorar PowerPoints, ele vai adorar tudo aquilo que é escrito. Então, se você é predominantemente visual, é importante que você use esse recurso. Se você é um professor e você nota que alguns alunos olham muito para cima e usam certas palavras que nós vamos ver aqui, esse aluno ele é mais visual. Então, ele precisa ser estimulado mais visualmente. Então, se você se reconhece como visual, mais do que ficar ouvindo aulas só, é interessante que você veja, crie cenários na sua cabeça, porque você vai aprender melhor assim. Você fica até mais inteligente, porque na medida em que você sente mais prazer gerando imagem e você gosta, se você gosta daquilo, você se sente mais motivado, isso significa que você aumenta dramaticamente a sua chance de reter melhor as informações, né? Porque você está fazendo uma distinção que é melhor para você. Então, visuais precisam de recursos visuais para estudar e para aprender, e tendem a ter facilidade para gerar novas imagens. As imagens criam emoção. Então, se uma pessoa predominantemente visual deseja ficar calmo no momento da prova, é muito interessante que o visual se imagine no momento da prova calmo, tranquilo, simule mentalmente, através de imagens, a tranquilidade, o bem-estar, o acordar no dia da prova bem, o passar pelo processo com a sua fisionomia tranquila, leve. Então é muito importante que o visual, ele na hora que ele está ouvindo uma aula de um professor, que às vezes é muito auditivo e fala, que ele crie cenários na cabeça, que ele use aquele recurso do mapa mental, que são aqueles galhos de informações que vão para todos os lados. Só vocês pesquisarem na internet mapa mental,
que vocês vão ver. Então o visual adora isso, ele vai aprender melhor assim. E é muito interessante que os professores nos ouvindo também, eles usem muitos recursos visuais, porque afinal de contas 65% das pessoas são predominantemente visuais. Então o visual ele vai dizer umas coisas que incorporam o ver, a imagem em sua linguagem. Por exemplo, eu vejo o que você quer dizer, temos o mesmo ponto de vista, você vai olhar para trás e rir, sem sombra de dúvidas. São os predicados na fala, são predicados que têm a ver com imagem, com forma. O futuro parece brilhante, a solução explodiu ante seus olhos, isso é um colírio para os meus olhos. Então a própria fala do indivíduo visual, enquanto ele está olhando para cima há muito tempo, ele vai estar falando de imagem, de cor, de luz, de brilho. Então isso são pistas excelentes para o indivíduo visual. Então se você tem amigos familiares visuais, sabe como é que ele vai gostar? Ele vai adorar que você mande mensagem, que você mande mensagens escritas no WhatsApp, por exemplo. Eles vão adorar receber e-mails de uma maneira geral. Se você é professor e está orientando a tese de um aluno visual, mande e-mails, coloque bilhetes para ele, torpedos. Ele vai adorar isso, ele vai sentir muito mais prazer e vai se motivar mais efetivamente. Algumas pessoas são predominantemente auditivas, né? Auditivos já são um pouco diferentes dos visuais. Eles tendem a mover os olhos na lateral, né? Eles olham muito para o lado, enquanto o auditivo olha muito para cima, o visual olha para cima, o auditivo ele está acessando a sonoridade interna, então ele vai olhar na direção dos ouvidos, de uma maneira geral. A fala dele será uma fala mais modulada, você quase que percebe a entonação da voz que eles usam. Eles vão modular a voz, elas são sempre muito articuladas e quase como se eles estivessem cantando, e você vai sentir a articulação, os detalhes, as nuances da fala dessa pessoa. Então são pistas para que o indivíduo ele seja predominantemente auditivo. E evidentemente o auditivo ele vai gostar de ouvir. O aluno auditivo, ele gosta muito de ouvir. Então, se você é predominantemente auditivo, você percebe que você é muito sensível aos sons, à sonoridade. É interessante que você grave suas aulas. Eu recomendo. Não que você não possa ler, você pode, você continua visual também, em alguns aspectos. Mas é interessante que você grave aquelas aulas naquele tom de voz que você vai gostar de ouvir, que você interprete da forma como você vai ouvir depois na gravação, e aquela gravação que você vai ouvir com todas aquelas nuances de tom, do som, de profundidade da voz. Aquilo ali vai ser bom porque você sente prazer em ouvir daquela maneira. Então é muito interessante que você grave coisas que você vai estudar, ou na hora que você esteja lendo um texto, você fale mentalmente com você mesmo a respeito daquilo, porque você vai gostar mais disso. Mas o auditivo mesmo, ele gosta de ouvir o som. Então é muito interessante que quando um professor, um orientador perceba que seu aluno é auditivo, que ele fale com esta pessoa. Não adianta você encher a caixa de e-mail do seu orientando, por exemplo, com coisas que ele vai gostar que você converse com ele. Tudo que o auditivo mais ama é conversar, ouvir. Ele quer que você converse com ele. Isso é bem diferente, porque eles processam informações em termos de sons e também respondem com sons e linguagem musical. Tudo que eles falam lembra música de uma maneira geral. Enunciam pensamentos claramente com qualidades musicais. Então eles têm grande sensitividade aos sons, e esses sim podem se distrair muito na hora de estudar com sons e barulhos. Geralmente auditivos eles precisam, predominantemente auditivos, precisam de um ambiente tranquilo, onde eles possam estudar sem que outros sons fiquem distraindo. Eles aprendem e estudam melhor escutando. E os canais auditivos geram informações de forma sequencial. Por isso eles vão gostar de pensar e memorizar por procedimentos, passos e sequência. Então, se você se reconhece auditivo, organize o seu estudo, sua informação em termos de passo, de sequência, de cadência, porque você vai memorizar e vai ser muito mais fácil para você. E auditivos falam coisas do tipo: estou vivendo em harmonia. Isso é grego para mim, ou seja, os predicados da linguagem fazem alusão a todo momento à sonoridade, à musicalidade. Isso é conversa fiada,
eu não estou entrando no tom desse negócio, palavra por palavra, me diga, nunca ouvi falar sobre isso, segure sua língua, olhe a maneira de falar. Então o indivíduo predominantemente auditivo, além de olhar para o lado, falar de forma cadenciada, respirar aqui no meio do peito, de forma rítmica, ele também vai falar muito sobre sonoridade, a sua linguagem vai estar cheia de metáforas musicais de uma maneira geral. Auditivos digitais não é a mesma coisa que auditivo. Auditivo digital é aquele indivíduo que conversa muito consigo. Ele continua olhando para os lados, predominantemente, mas volta e meia, a maioria das pessoas, 96% das pessoas, vai olhar para baixo e para a esquerda. Porque quando você conversa com você mesmo, você nota, quando você pega uma pessoa assim, ela está conversando consigo mesma, ela está acionando o diálogo interno. E algumas pessoas são predominantemente auditivos digitais, que é diferente de auditivo, porque o auditivo ele tem uma preferência por som, sonoridade. O auditivo digital é o som do diálogo interno, ele fala muito consigo, ele pensa muito com seus botões, vamos dizer assim. Então essas pessoas, elas estudam, aprendem, memorizam mais quando elas estão conversando consigo. Elas leem uma coisa e conversam consigo a respeito daquilo. Elas ouvem alguma coisa, vão conversar consigo, elas passam por uma experiência, elas ficam processando alguma coisa dentro delas. Então, se você se reconhece assim, você vai fixar melhor uma matéria quando você conversar consigo a respeito disso. Essas pessoas dizem coisas do tipo, isso não faz sentido, eu preciso me dar conta do que está acontecendo, o meu ponto de vista, ou o seu ponto de vista, porque o diálogo interno pressupõe análise. São pessoas que ficam analisando muito as coisas, pensando sobre as coisas. Eles têm uma experiência, eles vão se retirar para um diálogo interno para pensar sobre a experiência. Eles vão assistir uma aula, eles vão pensar sobre a aula. Aí é que vai haver o grande processamento mesmo. Então, o auditivo digital, ele precisa conversar consigo. Então, se você é auditivo digital, leia e nos resumos, nas coisas importantes, aqueles pontos que você precisa memorizar sobre aquela lei que vai cair no concurso, sobre aquelas coisas, converse com você sobre aquilo, sobre os pontos de vista, as nuances e tal. Bata um papo com você mesmo, ninguém vai te chamar de maluco, ou se chamar também, paciência, né? Mas você precisa conversar com você mesmo a respeito disso. E, finalmente, os sinestésicos. Sinestésicos... são aquelas pessoas bem corporais. Eles olham muito para baixo, principalmente para baixo e para a direita. Eles sempre fazem sons, estão grunhindo. Ou então, como é que você vai? Ele está grunhindo, sentindo, porque tudo passa pelo corpo, né? Então, o sinestésico ele já fala bem devagar. Ele tende a fazer longas pausas e ficar falando. E às vezes você quer conversar com o sinestésico, eu que sou predominantemente visual, o sinestésico, aquilo que eu falaria em 3 segundos, ele leva 2 minutos para falar aquela frase. Por quê? Porque tudo passa pelo corpo, tudo é sentido, tudo é processado. Então os sinestésicos, eles vão gostar de passar por experiências, eles vão gostar de sentir na prática, de passar por um workshop, de fazer o exercício, de praticar não sei quantas vezes aquela operação matemática até decorar como é que a coisa funciona. Ele vai querer passar por uma experiência. Eles respiram baixo no estômago e as respirações vão se modificar com as mudanças nas sensações. O tom de voz tende a ser profundo, aconchegante. E eles usam pausas. Às vezes tem mais pausa do que palavra na comunicação de um sinestésico. E tendem a se mover muito devagar. E eles vão adorar toques, Então o sinestésico, enquanto o visual ele vai ficar feliz com um cartão, o auditivo vai ficar feliz se você ligar e dizer eu te amo, o sinestésico só vai ficar feliz se você abraçar ele, né? Se você tocá-lo de alguma maneira, né? Se você gerar alguma experiência para ele passar por aquilo. Então, o estudante sinestésico, ele precisa ter uma cadeira confortável, se for o caso, ele precisa se sentir bem, ele precisa estar em contato com... Ele precisa ter sensações boas. É interessante que ele faça yoga durante um processo de preparação de prova, de estudo, porque ele precisa lidar com as emoções, com as sensações, porque estudar para um concurso público, vamos combinar, é um desafio, né?
Não estou dizendo que é difícil, mas é um desafio. Você tem que memorizar muitas coisas, você tem que juntar várias informações. Então o sinestésico, às vezes, ele é assolado por emoções e sensações, e essas emoções e sensações podem derrubar ele. Né? Tanto que é muito fácil, às vezes, um sinestésico entrar num processo de depressão e de abuso de drogas também, porque eles precisam ter sensações, mudar como eles se sentem e tal. Então é muito interessante que o sinestésico faça relaxamento, hipnose, yoga, shiatsu, todas essas coisas que vão fazer com que eles se sintam bem e possam relaxar, que eles usem roupas confortáveis no momento da prova, e que eles se sintam bem e que o ambiente de estudo seja uma experiência boa. Então, se você é sinestésico, crie esse ambiente, né, e crie experiências para que o conteúdo faça sentido. Você vai ouvir coisas do tipo do sinestésico, né? Eu entrarei em contato com você, contato, né? Ou seja, a sensação, eu posso pegar essa ideia, eu sinto isso nos meus ossos. Aquele cliente é muito frio, é insensível. Estou sentindo muita pressão no processo de estudo. Então, os predicados na fala, todos fazem alusão à sensação, a toda essa parte de sentir, e tudo aquilo que tem a ver com toque e sensação. Eu não consegui colocar o meu dedo nisso, tivemos um argumento acalorado, não estou seguindo a discussão. Né? Então, são pistas aí para o sinestésico. Agora, você que é professor, precisa ficar muito tempo atento a todas essas coisas. Eu só vou falar brevemente sobre o olfativo e o gustativo, que existe um certo debate se são sistemas à parte ou se faz parte do sinestésico. Algumas pessoas elas têm muita ênfase no cheiro, no gosto, naquilo do gosto das coisas, no sabor das coisas, na fragrância. Então o olfativo, por exemplo, ele vai falar de perfume, mofo, fragrância, esfumaçado, fétido, e algumas pessoas são muito olfativas. Tem culturas muito olfativas, né, como na França, por exemplo. E você tem o gustativo falando de azedo, doce, salgado. Então pessoas com ênfase no olfativo e gustativo vão dizer coisas do tipo: isso cheira mal, gosto amargo da vitória, tem um frescor de bem-estar, eu sinto gosto pela vida, ele é tão doce, né? Um comentário ácido. Então são pessoas que têm uma tendência para o olfativo gustativo. Agora, se você é professor, eu sei que eu tenho certeza que vários professores vão estar ouvindo, vendo sentindo essa explicação aqui. Quando você tem uma turma cheia de pessoas, não interessa o que você é predominante. Eu sou predominantemente visual. Mas quando eu vou para a sala de aula, eu gero experiências, eu uso a cadência na minha voz, eu uso PowerPoint. Então, para o seu aluno aprender, para a turma como um todo ter um rendimento maior, eu recomendo que o professor use estímulos visuais, auditivos e sinestésicos. Faça o aluno ver, fale com ele, module a sua voz, e ao mesmo tempo faça com que ele tenha experiências e passe pelo processo. Dessa forma você vai ter a maioria dos seus alunos atendidos num processo de ensinar alguma coisa aí que seja interessante. Então, só para que a gente termine esse processo, eu queria chamar a atenção para vocês para o nosso PowerPoint. Né? Isso é muito famoso na PNL, é uma curiosidade, quero que vocês vejam, que eu vou lendo um por um agora para vocês. Como eu falei para vocês, no alto vocês têm a parte visual, e geralmente para 96% das pessoas é assim, 4% das pessoas tem isso invertido, ou seja, o que está na esquerda vai para a direita, da direita da esquerda. Mas isso aqui será verdadeiro para a grande maioria das pessoas. Quando você olha para cima, você acessa o visual. Quando você olha para cima e para a esquerda, a maioria das pessoas vai estar lembrando de alguma coisa. Quando você olha para cima e para a direita, a maioria das pessoas, quando olha para cima e para a direita, vai estar criando alguma coisa. Não quer dizer que ela está mentindo, quer dizer que ela está criando alguma coisa. Quando você olha na lateral, você está acessando o processo auditivo. Olhar para a esquerda no lado significa que você está recordando sons. Olhar para a direita significa que você está criando sons. Olhar para baixo e para a esquerda significa, para 96% das pessoas, que você está acessando o diálogo interno na esquerda, e na direita você está trabalhando emoções. Então, por que isso é importante? Eu quero que você continue prestando atenção um pouco nesse gráfico. Na hora de você estudar, quando você estiver fazendo uma prova, na hora que você quiser lembrar, se você não tem isso invertido, se você quiser lembrar
A PNL descobriu que quando você põe o olho no lugar certo, você aciona um processo mental que ajuda você, por exemplo, a lembrar do que você precisa. Então, se você quer lembrar de um gráfico, existe uma tendência que seja mais fácil se você olhar para cima e para a esquerda. Se você quer lembrar da voz de alguém dizendo alguma coisa, é interessante você olhar para o lado e para a esquerda. Se você quer lembrar de uma sensação física, é interessante você colocar o seu olho embaixo na direita. Então é interessante você gastar um certo tempo estudando esse gráfico, porque não só você, por exemplo, percebe o que as pessoas estão pensando através dos movimentos dos olhos, como você também pode acionar processos internos para lembrar, para criar, para falar consigo e também para acionar as sensações internas dentro de você. Eu espero que você use todo esse conhecimento para você otimizar o seu desempenho, porque o estudo clássico ele é predominantemente visual e depois auditivo, com professores dando aula e tal. E como a PNL é muito nova, tem pouco mais de 40 anos, esses conhecimentos ainda não são de domínio público. Então o professor que ele é muito visual, ele põe PowerPoint, PowerPoint, PowerPoint. Apostila, texto, apostila. O professor que ele é muito auditivo, ele senta na mesa, fala 3 horas e o visual quer se jogar pela janela. Né? E o que é sinestésico fica fazendo um monte de experimento, põe todo mundo para dançar, para sentir, e o visual e o auditivo não sabe o que vão fazer ali na sala de aula. Então esse conhecimento é importante para professores poderem transmitir melhor o conteúdo e para que você ajuste a sua forma de estudar. Se você é auditivo, grave aulas. Processe o som das aulas, ouça a aula dos professores, vai ser melhor para você. Se você é sinestésico, passe por experiências, sinta coisas. Se você é auditivo digital e gosta de conversar consigo, bata um papo com você mesmo a respeito do que você está entendendo da matéria, daquilo que você está estudando. Se você é visual, gere imagens, faça esquemas, né? Use o mapa mental para organizar as informações que existem dentro de você e o seu rendimento vai aumentar. Bons estudos para você!